Às quintas, recebemos também sempre aqui o João Ferri Júnior para trazer os resultados do monitor do debate público. Lembrando que o monitor questiona grupos focais que vão de bolsonaristas convictos a lulistas. E essas pessoas, esses grupos, 5 grupos, são questionados em relação a temas aí em discussão na sociedade. Essa semana, eu vou pegar principalmente dois questionamentos que foram feitos, né, João, em relação à prisão de Collor, o que as pessoas acham em relação a essa prisão, e a camisa vermelha da seleção brasileira, que foi anunciada, depois a CBF voltou atrás, negou, né, disse que não tinha nada de oficial em relação à camisa vermelha, mas quero te ouvir sobre o que você sentiu em relação às respostas desses grupos. Vamos começar com a questão da prisão do Fernando Collor de Mello. Bom dia, João. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Fervendo, É, en- conclave é mil, né? É, então, a coisa do Collor de Mello foi até certo ponto surpreendente, porque houve um certo consenso dos 5 grupos quanto à justiça da condenação do Collor, né? Mas aqui houve consenso e houve também diferença. O consenso foi que eles acharam que ele merece mesmo ser condenado, ou seja, acham que ele é culpado pelos crimes contra dos quais está sendo acusado. Mas aí começa a diferença. A diferença é que os 2 grupos de bolsonaristas veem traços de politização da prisão do Collor, porque eles acham que só o Collor está sofrendo prisão, enquanto outros membros, outras pessoas que foram perseguidas pela Lava Jato, que foram também processadas pela Lava Jato, pelo menos, não estão presas. Então eles interpretam dessa maneira. Aí quando você vai mudando para o pessoal de centro, é importante assim, a gente até que não fala muito sobre esses tais flutuantes, a gente chama de flutuantes, mas que não votaram nenhum candidato nem outro, não votaram, não foram, não compareceram às urnas, mas eles são um terço do eleitorado hoje em dia, no Brasil, e eles fazem muita diferença. Quer dizer, pelo menos assim, a possibilidade de fazer as pessoas votarem, né, faz diferença. Porque assim, não está escrito em pedra que essas pessoas vão ficar a vida inteira sem comparecer. E mesmo que você consiga tirar uma parte delas, levar uma parte delas à urna, é importante. Ou seja, em um certo sentido, né, os marqueteiros políticos e o pessoal que faz campanha assim, eles ficam de olho nesse contingente do eleitor, porque geralmente são as pessoas que são mais indecisas, são pessoas que podem ou não ser mobilizadas a votar. Então é sempre legal ficar vendo, porque os outros que já têm posição é mais difícil você mover, inclusive, né? Tem esse grande princípio do marketing político. Então, e essas pessoas, quando a gente vai para elas, você vê assim, a primeira coisa que eles falam é que tudo bem, eles acham a prisão legal, no sentido tanto da gíria como no sentido realmente de dicionário da palavra, mas já começa a expressar dúvidas contra a efetividade da justiça, da punição do sistema de justiça brasileiro, né? Então aí começa, esse povo, é coerente com o fato da pessoa não ir votar ou não tomar posição, né? Também essa desconfiança muito grande das instituições, né? Então não é só dos políticos eleitos, é da justiça, das políticas públicas. Eles assim são muito céticos em geral, né? Agora, se eles vão para a direita ou para a esquerda, isso eu acho que é uma coisa que depende da conjuntura, viu, Thalita? Não está escrito em pedra que esse pessoal, por ser assim, vai necessariamente ser seduzido por uma propaganda de Sim. direita, pela campanha da direita. Inclusive, quando a gente faz, como você está acompanhando a gente, nossa pesquisa faz muito tempo, você talvez se lembre, em muitos assuntos eles fecham mais com a esquerda. Eu acho que na maioria das vezes eles fecham mais com a esquerda do que com a direita quando é para discutir valores, essas coisas não são muito conservadores do ponto de vista de valores, né? Nem são muito neoliberais tampouco. Mas esse tipo de ceticismo a gente viu também nos grupos de esquerda, viu? Apareceu nos descontentes e, e apareceu também nos lulistas. Os lulistas menos o ceticismo propriamente assim, mas uma crítica que a justiça é muito morosa, onde já se viu o Collor, entendeu? Só agora ser
ser condenado e sofrer sanções penais, né? Então, é esse o resumo da ópera da coisa. Eu acho que é aquela coisa. Uma das lições que a gente tira daí Sim. é que a Lava Jato ainda continua tendo uma certa reputação, porque você vê que ninguém, não houve assim uma reação à Lava Jato, como se a Lava Jato tivesse, na verdade, violado princípios constitucionais, ou seja, cometido injustiças. Esse tipo de fala quase não apareceu, né? Quer dizer, Sim. praticamente não apareceu. Então, assim, é impressionante o fato de a Lava Jato, apesar de ter caído em desgraça do ponto de vista institucional, do ponto de vista da opinião pública, não caiu, né? E ela continua ainda, vamos dizer, carregando esse significado da luta contra a corrupção, como se tivesse de fato feito uma luta contra a corrupção, né? Assim, de uma Perfeito. maneira Sim. eficaz. Sim. Isso é uma coisa digna de nota, eu acho que porque isso mostra que a cobertura que foi feita da Lava Jato, de fato conseguiu inculcar esse tipo de concepção na mente dos eleitores, né? A gente entra na comunicação de novo, né? E nos estragos da própria É, comunicação, né? Que a gente sempre acaba tratando por aqui nas nossas conversas. Mas é interessante isso que você coloca, porque é isso, o campo do meio, isso fica bastante claro, né? Nesse tempo que a gente vem analisando as rodadas de questionamento, esse grupo do meio realmente, ele acaba se portando de uma forma mais próxima à esquerda do que essa extrema-direita radical, de fato, né? Que são esses bolsonaristas mais convictos. Acho que essa é é. uma percepção que a gente tem repetidamente em relação a vários questionamentos que são feitos e, na maioria das vezes, os que trazem essa questão da justiça, que trazem a questão do funcionalismo público, enfim, é bastante interessante. Já num segundo questionamento, vocês fizeram uma pergunta relacionada à camiseta vermelha, né? E o que as Correto. pessoas achavam sobre a camiseta da seleção brasileira vindo vermelha. E conta os resultados para a gente. Bom, primeiramente queria falar que eu achei linda a camiseta, não sei se você viu. Achamos também, apesar do brasão Muito da bonita. CBF, todos achamos muito bonita. É bem bonita. Aí, aí houve, na verdade, mais uma vez, consenso com diferenças específicas. O consenso foi numa certa rejeição da cor vermelha e uma ode ao verde e amarelo como sendo a cor que representa o Brasil. Tá impressionante, mas de novo, né, essa é uma guerra da comunicação, acho, de mais longa duração, como dizem os franceses assim na história. Porque assim, isso está sendo inculcado no povo brasileiro faz mais tempo, né? Mas essa coisa da associação da brasilidade, da identidade brasileira com a seleção, né, e com verde e amarelo, não é uma coisa óbvia, porque a bandeira tem verde, amarelo, azul e branco, assim. Claro que o verde e amarelo são maiores, mas não é um negócio muito óbvio, né? Mas a coisa da camisa da seleção representar isso e por ter essas cores é muito forte, né? E isso, assim, é transideológico, porque até os grupos de esquerda acham que a cor tem que permanecer verde e amarelo. Nem os lulistas apoiaram a camisa vermelha. Agora, é aquele tipo de coisa também que a gente sempre vê nos nossos grupos, né? Esse pessoal que a gente classifica como lulista são gente que votou no Lula e apoia o governo até hoje, mas eles não são necessariamente radicais de esquerda ou mesmo petistas, e lulistas é só um termo que a gente deu para eles, porque, assim, eles são pessoas progressistas que votam no Lula e no PT porque eu acho que é a opção que tem para votar, a melhor Sim. opção que tem para eles votarem. Então, eles não são muito ideológicos, isso que eu quero dizer. Eles não estão radicalizados ideologicamente, entendeu? Não, porque eu sou um cara de esquerda, comunista ou socialista, e, portanto, acho que a cor vermelha é uma cor que deve ter na bandeira, sabe? Coisa assim. Ou mesmo, não, porque tem que trocar. Eles sequer têm, eu acho, tudo bem, vamos lá. Vários grupos, assim, eu diria que desde os bolsonaristas moderados até os mais à esquerda, mostraram saber que a camisa da seleção brasileira é usada na batalha ideológica, que ela foi instrumentalizada politicamente, Sim. veja bem. Contudo, eles acham que isso tem que ser desassociado da camisa, ou seja, que a camisa tem que ser despolitizada, né?
E não que seria possível, na verdade, brincar com isso, colocar outras cores. Eu me lembro claramente quando a camisa da seleção brasileira começou a ser usada politicamente como um símbolo desse movimento de direita. Isso já foi de junho de 2013, né? Assim, junho de 2013 realmente foi a parteira de todos os males. Esse é um exagero, claro, mas é impressionante como lá começou, né, essa direita começou a pôr as suas garras para fora. E isso no movimento pró-impeachment, depois, é impressionante como nesses movimentos de rua da direita brasileira, você teve essa associação que depois foi encampada pelo Bolsonaro, como a gente bem sabe, e hoje é o grande símbolo do bolsonarismo. Eu lembro que desde junho de 2013, quando isso começou a acontecer, né, eu era favorável que o PT fizesse uma camiseta verde e amarela do PT, entendeu? E fosse para a rua, por que não? Né? Ou seja, que sabotasse que o PT tivesse uma estratégia de sabotar esse roubo simbólico que foi Sim, feito, essa apropriação sim. indevida do simbolismo nacional, né? Diga-se de passagem, por uma agenda política que de nacional não tem nada, né? É entreguista, inclusive. É um nacionalismo muito falso, esse nacionalismo da extrema-direita brasileira. A gente mostra na pesquisa que a gente fez sobre Bolsonaro, é impressionante como eles acham os Estados Unidos assim, a coisa melhor do mundo. Eles acham o Brasil o fim da picada, e nas falas você vê, né? O Brasil não, é tudo corrupção, nada funciona. Assim. São pessoas que têm uma imagem terrível do Brasil. Só não falam que o Brasil é pior porque a pele das pessoas é, na média, mais escura do que dos Estados Unidos, porque isso pega mal, né? Mas, assim, até para esse pessoal pega mal falar desse jeito. Mas, no fim das contas, entendeu? É meio essa a mensagem. Ou seja, o Brasil é tudo de ruim na visão desse pessoal. E, além do mais, eles acham que os Estados Unidos é tudo de bom. E eles capturaram esses símbolos nacionais. Então. Realmente eu acho que assim, houve uma certa marcação de bobeira, desculpa usar esse termo, chulo, por parte da esquerda em relação a essa estratégia de comunicação. Mais uma vez, isso é um tipo de comunicação também, né? Claro, claro. Eu lembro sempre quando vejo a camiseta vermelha de algo que o Eduardo Castro disse aqui pra gente, né, sobre cores da camiseta da seleção. Ele lembrou a Itália, né? A Itália tem a bandeira com cores verde, branco e vermelho, mas a camiseta da Itália, da seleção italiana, é azul, é conhecida por ser azul. Então, assim, e a gente Exato. tem aqui no Brasil uma referência do verde e amarelo como sendo as únicas cores, e o azul também. Mas o vermelho, lembrou ele também, remete à brasa, que vem o nome Brasil, né? E, portanto, vermelho. Enfim, não vejo com tanto distanciamento assim a lógica de termos uma camiseta vermelha representando a seleção brasileira. Mas, de acordo com o monitor do debate público, a população é frontalmente contra, então muito provavelmente também não teremos essa camiseta vermelha circulando. João, Infelizmente. sabe que eu fiquei curiosa? E fica a Ah, minha sugestão como uma próxima rodada, essa questão da fraude no INSS, né? A gente vem conversando aqui durante bastante tempo já sobre como essa questão da fraude colou no governo Lula, né? E como ele tem arcado aham. com algumas consequências que não seriam, obviamente, assim, diretamente relacionadas a esse governo atual, mas a uma gestão anterior, enfim, que vem lá desde o Temer, que passa por Bolsonaro. Mas nessa proposição e construção comunicacional, isso a extrema-direita, a oposição, de uma forma, a própria grande mídia, conseguiu colar no governo Lula essa questão do rombo no INSS. Então, assim, fica uma sugestão, porque eu tenho interesse em saber como as pessoas, como esses grupos focais, de repente, pensam em relação ao envolvimento do governo, de alguma forma, nessa fraude. Diga. Tá no próximo relatório. Aí, ó, pronto. Então tá bom. Então, quinta-feira que vem a gente vai estar discutindo sobre isso aqui. Quinta-feira que Você já vem a está gente fazendo vai as discutir. perguntas? Tem como adiantar? Não, ainda não. Sim. Não, não tem os resultados ainda. Tá, tá bom. Então vamos deixar para quinta-feira que vem a gente fala sobre isso. Tá bom, Tá João. Como legal. tá aí na Itália? Tá esperando o Papa? Não, cara, eu sou uma pessoa, eu sou um ateu assim. Ué, Eu mas o mundo simpatizava todo tá falando politicamente. disso. Não, mas não eu. Eu simpatizava politicamente com esse Papa e tudo mais, mas eu sou Sim, muito sim. ateu para ficar prestando muita atenção em religião, assim. Eu sou realmente. Claro que Nem, minha nem o família é clima na católica. Itália te envolveu no debate? Não, mas olha, eu vou te contar uma coisa. Aqui na Diga. Itália eu não vejo muito pessoal ligado. Na Itália, estou em Perúdia. É perto de Roma, na verdade, né? Perúdia é bem perto de Então, Roma. sim. Uns 100 quilômetros.
100 quilômetros não é mais, os 200. Mas eu esperava que fosse uma coisa mais, mas não é, não. Eu acho É, que. Porque no Brasil, na verdade, está tendo um hype de mídia, para variar de novo, né? A Rede Globo mandou claro. até o Bonner para lá. Tem um monte de âncoras da Globo que estão lá transmitindo. Mas a Rede Globo é bem católica, né? Sempre foi. Eu sempre achei ela bastante católica, né? Não, eles Mas estão ali com metade do jornalismo da Globo está presente ali no Vaticano. quisera eu que a Igreja Católica tivesse tanto, assim, fizesse tanta diferença no mundo. E no Brasil também, porque quando fazia, até que a esquerda se dava melhor, porque você está vendo, assim, até de um certo. Eu sou simpático até. Claro que tem um catolicismo reacionário, tem um monte de católico bolsonarista, inclusive parentes meus, mas tudo bem. Mas se você olhar nas proporções dos dados, realmente os católicos são mais progressistas que os evangélicos, na média, né? Sim. Estamos acompanhando por aqui. Daqui a pouquinho, a gente está com a chaminé, inclusive, aqui na tela. Daqui a pouquinho é a Ah, é? expectativa pela Mas fumaça. tá para sair hoje Meio-dia e já? meia. Se for branca, sai meio-dia e meia. Se não, só às 2 horas da tarde. Ah, Então sai a hoje gente. ainda. Não, assim, são duas votações. Olha, ele não sabe nada mesmo. Eu São duas juro para você, votações eu vi pela que tem a coisa das fumaças com cores diferentes, duas mas votações sequer pela manhã, impressionante. duas votações à tarde. Pode sair às 5h30 da manhã ou às 7, ou meio-dia e meia ou às 2. Então, é resultado da eleição do novo Papa. Mas é E isso, tem agora alguma meio-dia e inside, meia só se for preso, só se for branca, diga. e tem alguma inside information sobre se vai sair um papa mais progressista ou menos, ou não vazou nada? Apenas a nossa torcida. É, Só torcida. só torcida, pois Impressionante, o é. Vaticano consegue manter Tudo em sigilo, pois é. tudo em Ô, João, sigilo. obrigada. Um beijão para você, bom trabalho por aí, a gente se encontra na quinta. Obrigadão, até quinta.